Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar, fazendo sempre isso. O YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. No dia que a Santa Igreja celebra Santa Mônica, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestre da lei, fariseus, hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã e da erva doce do campo, do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós devereis praticar isto, sem contudo deixai aquilo. Guias cegos, vós filtrais os mosquitos, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheio de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, estamos aqui nos ai de vós, de Jesus. É sempre um grito ameaçador que Jesus faz, e também não tem outro jeito. Fala para mim, fala para você, fala das nossas hipocrisias, fala de nós que muitas vezes não fazemos como dizemos que deveríamos fazer, por trás fazemos outras coisas que não deveria ser feita. Ou seja, Jesus é muito corajoso, é muito corajoso. Vou dar um exemplo para você. Eu não sei, eu não tenho a coragem de Jesus. Eu não tenho coragem de dizer para as minhas autoridades religiosas que elas estão sendo hipócritas nisso ou naquilo. Eu não tenho coragem de dizer. Eu não tenho coragem de chamar um político ou um político qualquer e dizer, olha, você é hipócrita. Um político que se diz cristão, que se diz católico em especial. Eu não tenho coragem. Jesus aqui está nos ensinando exatamente a ter uma postura corajosa de anunciar e denunciar aquilo que é errado, mas nos falta muita coragem porque muitas vezes nós estamos enraizados de interesses próprios diante de uma autoridade religiosa ou diante de uma autoridade política, né? E isso quebra em nós a sinceridade com Deus, quebra em nós. Então nós precisamos termos um cuidado mais especial diante dessa situação. Jesus está dizendo o seguinte: vocês são hipócritas, vocês lavam o copo por fora, o prato por fora, aparentemente o copo, melhor dizendo, mas não limpa por dentro. Ou seja, por fora de vocês são maravilhosos, mas por dentro, como diria, um sepulcro caiado, ou seja, está podre por dentro, podre por dentro. Aqui é um ato de muita coragem de Jesus, ele nos convida a esse ato de coragem para quebrarmos nossas hipocrisias religiosas, de enfeitarmos ou romantizarmos o Evangelho para não vivermos como deveríamos viver. Nós precisamos termos mais cuidado com a nossa vida de fé, entendeu? Termos coragem mesmo de denunciar mesmo e não ficar de braços dados com pessoas que nós sabemos que fazem mal para o povo, roubam o povo. Os nossos políticos católicos, por exemplo, de católico não tem nada. De católico não tem nada. E nós, mais uma vez, continuamos. Eu estou tomando a postura do seguinte: eu quero votar
em novos ladrões. Repito, novos ladrões. Chega de renovar esses ladrões, chega esses candidatos que estão se recandidatando de novo e não fazem nada nada para o povo de Deus. Eu não preciso de um candidato que vai fazer isso para a minha igreja, isso por aquilo para a minha igreja. Eu quero um candidato que faça o que tem que fazer pelo povo de Deus, pelo povo, independente de ser católico ou não, ou macumbeiro, ou seja lá o que for, não interessa. Igreja e política não andam juntos, Então, há uma distância aqui que precisa ser respeitada e que nós precisamos parar de buscar candidatos para favorecer a nossa igreja e quando o povo está passando fome, passando necessidade, porque os candidatos que deveriam fazer o que tem que fazer não fazem, porque estão aí se revestindo de católicos para entrarem nas igrejas. Não sou católico não, se reveste de protestante, se reveste de católico, se reveste de macumbeiro, tudo para entrar e depois fazer da vida deles a bagunça que é na política. Peço perdão por ter entrado nesse tema, mas para mim, na minha interpretação, é muito lógico o que Jesus fala dos fariseus hipócritas, do católico hipócrita, ou daquele que diz que é católico hipócrita. Pode ser religioso, pode ser o que for. A hipocrisia não pode ser sinal da nossa vida católica. Nós não podemos. E aqui eu falo com veemência que eu preciso também ter coragem de anunciar e denunciar. Eu já falei que agora não voto em quem está se reelegendo ou se recandidatando. Eu quero ladrões novos. Se é para roubar, que seja outros. Chega de fingirmos que está tudo maravilhoso e tirar foto com essa gente e essa gente depois continua roubando e o seu nome vai água abaixo porque você se comprometeu com alguém que não faz o que deveria fazer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário. Que São José nos ajude a termos bons discernimentos na escolha e quebrarmos toda a nossa hipocrisia. Que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude a ter uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.